Olá! Olha, contratos entre governo e empresa são super importantes, né? Mas e quando dá algum problema? Quando surgem aqueles desentendimentos? Bom, o caminho tradicional era sempre o judiciário, um processo que a gente sabe que costuma ser bem longo, bem custoso. A boa notícia é que isso mudou. Hoje, a gente vai entender direitinho como a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, trouxe uma espécie de caixa de ferramentas novinha em folha para resolver esses conflitos de um jeito bem mais rápido e consensual. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa entendendo o cenário geral dos conflitos nos contratos públicos. Depois, a gente mergulha na grande novidade da lei, que é essa saída consensual. Na sequência, vamos detalhar o que é mediação, conciliação, comitês e arbitragem. A gente também vai ver um exemplo prático de como isso funciona e, para fechar, vamos falar sobre a nova mentalidade que tudo isso exige. Então, vamos lá. Começando pelo começo, o contexto dos conflitos. Pensa só, a execução de um contrato com o governo, seja para construir uma escola, prestar um serviço de limpeza ou fornecer computadores, é algo bem complexo, né? E é natural que no meio desse caminho surjam várias divergências. E aí vem a grande pergunta, né? O que acontece quando um contrato desses com o governo dá errado? Imagina a cena, a administração pública de um lado, a empresa contratada do outro, e eles simplesmente não conseguem se acertar sobre prazos, pagamentos ou algum detalhe técnico. Pronto, o impasse está criado. E por muito, muito tempo, a única saída que todo mundo enxergava era aquela briga longa na justiça. Só que agora, a nova lei vem e mostra que existem outros caminhos. É exatamente aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. A grande inovação que a Lei 14.133 trouxe. O que ela faz na prática é formalizar e, mais do que isso, incentivar o uso de outros meios para resolver esses problemas, sem precisar ir direto para o tribunal. E o ponto-chave aqui, gente, é uma mudança total de foco. Sabe, em vez de partir para aquela briga judicial, a lei estimula que as partes busquem soluções negociadas. A ideia é bem simples, na verdade. Chegar a um consenso costuma ser mais rápido, mais barato e, o mais importante de tudo, é melhor para o interesse público. Afinal, o que todo mundo quer é que as obras e os serviços continuem acontecendo com eficiência. Tudo bem? Então vamos mergulhar nas primeiras ferramentas dessa caixa. A mediação e a conciliação são métodos bem interessantes porque eles devolvem o poder da decisão para as mãos de quem está no centro do problema, a administração e a empresa. Para entender bem esses dois métodos, a gente precisa ter uma palavra em mente: consenso. O objetivo aqui não é ter uma terceira pessoa chegando e dizendo a solução é essa. Não. O objetivo é que essa pessoa ajude a administração e a empresa a construírem juntas uma solução para o problema. Vamos olhar isso mais de perto. O mediador ou conciliador, ele é, na verdade, um facilitador do diálogo. Ele não está ali para julgar, para decidir quem está certo ou quem está errado. A função dele é organizar a conversa, sabe? Ajudar a encontrar pontos em comum e esclarecer onde é que está a discordância. E o mais importante, no fim das contas, o acordo só sai do papel se as duas partes concordarem. A decisão final é sempre delas. Certo, mas e se mesmo com a ajuda de um mediador, as partes não conseguirem chegar a um acordo? Bom, aí a lei nos apresenta um segundo grupo de mecanismos. E aqui a lógica é um pouco diferente. São métodos em que um terceiro, um especialista, entra em cena com o poder de fato, decidir o conflito. Aqui, a gente muda a chave. Percebe? A busca não é mais pelo consenso, mas sim por uma decisão técnica, especializada e principalmente definitiva. Uma decisão que vem de alguém que entende muito daquele assunto. Pensa, por exemplo, num especialista em engenharia para resolver um problema numa obra super complexa. Vamos falar da arbitragem. Basicamente funciona assim. As partes combinam, seja lá no início do contrato ou depois que o problema apareceu, que vão levar a questão para um árbitro ou para um grupo de árbitros resolver. A decisão que eles tomam, que tem o nome de sentença arbitral, tem a mesma força de uma decisão da justiça, ou seja, ela põe um ponto final na discussão. Olha, tem uma analogia que ajuda muito a entender o que é a arbitragem. É como se as partes escolhessem um juiz privado. Pensa bem, elas em comum acordo selecionam um especialista em quem confiam para ser o juiz daquele caso específico. É uma maneira de ter uma decisão que é, ao mesmo tempo, rápida e super qualificada. Então, para não ficar nenhuma dúvida, esse quadro resume bem a diferença. De um lado, na mediação e conciliação, o terceiro apenas ajuda. Quem decide são as partes. Do outro lado, na arbitragem, o terceiro, que é o árbitro, decide o problema. A decisão é dele e é obrigatória. Fica claro, né? São ferramentas com objetivos diferentes, para serem usadas em situações diferentes. Ok.
Mas como isso funciona na prática no mundo real? Vamos pegar um exemplo que a própria lei traz, que é a possibilidade de encerrar um contrato por acordo. Lá no artigo 138, a lei diz que um contrato pode ser encerrado de forma amigável se isso for bom para o interesse público. E aí ela mostra os caminhos para chegar nesse acordo. As partes podem, primeiro, tentar um acordo direto entre elas. Se não der, podem chamar um conciliador para ajudar ou um mediador para facilitar essa conversa. A lei ainda fala dos comitês de resolução de disputas, que são grupos de especialistas que já acompanham o contrato desde o comecinho, justamente para evitar que os problemas cresçam e para resolvê-los bem rápido. Isso mostra bem como essas ferramentas foram pensadas para o dia a dia da gestão de contratos. E para a gente fechar nosso raciocínio, qual é o grande impacto disso tudo? A verdade é que é muito mais do que uma simples mudança na lei. É um verdadeiro convite a uma nova forma de pensar a administração pública. As vantagens são muitas e bem claras. Resolver um conflito mais rápido significa que aquela escola ou aquele posto de saúde fica pronto no prazo. Gastar menos com processos na justiça significa que sobra mais dinheiro público para outras coisas importantes. E o principal, o foco deixa de ser a briga e passa a ser a solução. Isso garante que o serviço público, que é o que realmente importa, continue funcionando para a população. Afinal, esse é o objetivo de qualquer contrato do governo. Enfim, a nova lei abriu a porta e colocou essa caixa de ferramentas à disposição. A grande questão que fica no ar é: será que essa nova cultura do diálogo, do consenso, vai realmente substituir a antiga cultura da briga judicial? Será que isso vai, de fato, transformar a relação entre o governo e as empresas? O potencial para a gente ter contratos públicos bem mais eficientes e justos? Bom, esse potencial com certeza está na mesa.